Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu estou postando, dessa vez para continuar a série de vídeos sobre a nossa tão amada teoria do Big Bang. Se você não viu os dois últimos vídeos dessa série, vai aparecer uma tagzinha aqui em cima, ou então você pode acessar, né, diretamente o link na descrição, que vai te direcionar para eles. E aproveitando, se você não é inscrito no canal, já se inscreva de uma vez, já dê um gostei também de cara para poder dar uma força. Recapitulando, no último vídeo eu falei a respeito sobre o que era o princípio cosmológico, né, que nos diz que o nosso universo ele é em largas escalas homogêneo e isotrópico. Eu também falei que se você pega esse princípio cosmológico e joga na relatividade geral, que é a nossa teoria, né, de como é que é a dinâmica do nosso espaço-tempo, a gente tem como resultado a solução de como é o nosso universo. E que essa tal solução, ela nos diz que o nosso universo pode estar ou se contraindo ou se expandindo. Se ele vai estar expandindo ou contraindo, depende de como é que a matéria é distribuída no universo. Isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. Mas enfim, a ideia principal é que o nosso universo ele retorna como solução um universo que não é estático, e sim, ou se expande ou se contrai. No nosso caso, o que a gente observa é que o nosso universo está se expandindo. O meu objetivo com esse vídeo é abordar um pouquinho sobre como é essa tal expansão do universo. Então vamos por partes. A primeira pergunta é como é que nós sabemos que o universo está em expansão? Porque afinal de contas a gente sempre ouve falar dos resultados que alguma pesquisa científica nos dá, no resultado que a ciência nos oferece, mas a gente raras vezes aprende como a ciência chegou naquele resultado. Em 1929, um físico chamado Hubble, isso mesmo, o mesmo nome do telescópio, talvez você tenha feito a associação, ele apontando o seu telescópio para galáxias muito distantes da Terra, ele verificou que todas as galáxias, a partir de uma certa distância, elas se afastavam de nós. Além disso, ele constatou que quanto mais longe a galáxia, os corpos celestes estavam da gente, maior era a velocidade com que eles se afastavam da gente. Os dados dessas observações, que relacionavam a distância que essas galáxias distantes estavam e a velocidade que elas se afastavam, ele condensou em um gráfico que foi publicado em 1931, que é esse gráfico aqui que vai aparecer na tela. Não se apeguem muito às unidades desse gráfico, porque eu não quero adentrar muito aqui nos valores propriamente dito, e sim na relação geral, mas a ideia é que nesse eixo horizontal que está no gráfico, ele corresponde à distância que esses objetos que foram observados estavam da gente. E o eixo vertical corresponde à velocidade com que eles estavam se afastando. E esses pontinhos que estão aí, eles foram os dados observados. Reparem que é uma relação linear. Ou seja, se você dobra a distância que um corpo está da Terra, a velocidade que ele vai se afastar de nós também vai dobrar. Aí vem um ponto importante. Por que esse tipo de observação, por que esse fato chama atenção? Galáxias que são muito próximas da nossa, elas interagem gravitacionalmente conosco. Isso porque a gravidade é uma força atrativa e quando você tem corpos com massa e você coloca eles em uma certa proximidade, um vai fazer força sobre o outro. Então a tendência é que aquelas galáxias que estão bem mais próximas da gente, elas interajam conosco de forma gravitacional, de forma atrativa. Quanto mais uma galáxia se afasta da nossa, menos força gravitacional ela vai sentir feita pela nossa galáxia. Ao ponto que se você tiver uma distância muito grande, essa força vai ser tão pequena que galáxias muito distantes praticamente não interagem com a nossa galáxia gravitacionalmente. Então se você analisa galáxias muito distantes, o movimento delas vai ser por diversos fatores, mas não por conta de alguma influência nossa, por nós estarmos onde estamos. E uma das coisas que o Hubble constatou com os dados que estão naquele gráfico que eu coloquei agora há pouco, é que a partir de uma certa distância, galáxias longe, que não interagem tanto gravitacionalmente com a nossa, elas estão se afastando de nós. E o mais interessante é que não interessa a direção do céu que você está olhando. Se duas galáxias estão à mesma distância da gente, elas vão se afastar de nós com a mesma velocidade, independente da posição que ela está no céu. Isso é um resultado bem chocante, o que mostra que o universo não é muito fã nosso, Esse afastamento das galáxias distantes é exatamente como nós observamos a expansão do universo. Agora, por que esse tipo de afastamento proporcional à distância, ele é um afastamento que diz respeito a uma expansão? Para poder exemplificar, eu fiz aqui um modelinho. Imagina que eu tenho 3 pessoas dispostas no universo. Aqui, para simplificar, vamos supor que o universo seja só essa linha onde as pessoas estão dispostas. Só para simplificar o problema. Cada uma dessas pessoas está em um certo ponto do universo, que eu estou representando aqui, a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, cada uma em seus pontos respectivos. E vamos imaginar que cada uma dessas pessoas, a distância de uma para outra, seja de 1 metro, só para poder simplificar. O que significa o universo se expandir? Significa que o universo vai aumentar de tamanho sempre pelo mesmo fator de escala.
Ou seja, se o universo tem um certo tamanho, ele expandir significa que ele pode dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, sempre permanecendo com essa mesma proporção. Agora, imagina que essas três pessoas que estão nesse universo, né, em linha reta, fictício que eu estou colocando aqui, imagina que esse universo se expanda por um fator 2, ou seja, imagina que esse universo ele dobre de tamanho. E imagina que isso tenha acontecido em 1 segundo. Agora vamos analisar como é que o observador 2 e 3 estão se afastando do observador 1. Porque afinal de contas, como o universo está expandindo, o observador 1 vai ter a impressão que o observador 2 e o 3 vão estar se afastando dele. Como é que é esse afastamento desses dois caras? Vamos primeiro então analisar como é que o observador 1 analisa o observador 2. No início, o observador 2 estava a 1 metro de distância do observador 1. O universo se expandiu, dobrou de tamanho, agora ele ficou com 2 metros de distância. Significa que, em 1 segundo, a distância entre eles aumentou de 1 metro para 2 metros. Significa que o observador 2 se afastou do 1 em 1 metro em 1 segundo, portanto, a velocidade de afastamento é 1 metro por segundo. Agora vamos analisar a velocidade de afastamento do observador 3. No início, a distância entre o observador 1 e o observador 3 era de 2 metros. Depois que o universo expandiu, ela passou a ser 4 metros de distância. Significa que em 1 segundo, que foi o tempo que o universo fez essa expansão, o observador 3 ele ficou 2 metros mais distante do observador 1. Significa então que a velocidade com que ele se afastou foi de 2 metros por segundo. Ou seja, percebe que quanto mais longe a pessoa está do observador 1, mais rápido ela está se afastando. E agora olha só que interessante, a distância do observador 1 e 3 é o dobro da distância entre o observador 1 e 2. E repara que a velocidade de afastamento do 2 também é o dobro da velocidade de afastamento do 1. Isso é exatamente o resultado que o Hubble observou, só que para galáxias. Galáxias que estão com o dobro da distância das outras, elas se afastam de nós com o dobro da velocidade. Se a galáxia está o triplo da distância, ela se afasta 3 vezes mais rápido. É isso que significa uma relação linear. E é por isso que nós dizemos que o nosso universo está se expandindo. Ele cresce sempre por um certo fator de escala. Claro que essa expansão do universo não foi medida uma só vez pelo Hubble, foi medido várias vezes anos depois. Um exemplo que eu peguei aqui, só para vocês terem uma noção, esse gráfico que está aparecendo, né, eles são de dados bem depois do Hubble, que foi medido, né, com mais galáxias, uma amostra maior do que o Hubble mediu. Se eu coloco os dois gráficos um do lado do outro, reparem que esse gráfico mais recente, ele vai até essa distância 700, seja lá a unidade que ela for, enquanto a do Hubble vai até a 30. Ou seja, estudos mais recentes, procurando galáxias muito mais longe, né, muito mais distantes de nós do que o Hubble observou, mostram o mesmo resultado. Essa relação que o Hubble observou, né, da nossa expansão do universo, ela é um fato, ela não é um achismo. Se você não acredita em expansão do universo, o universo não está nem aí, ele vai continuar expandindo do mesmo jeito, a gente observa isso. Tendo em vista que a gente sabe que o nosso universo está em expansão, vem uma seguinte pergunta também natural. Como é que a gente mede essa velocidade de afastamento? Porque, afinal de contas, as galáxias são muito grandes e elas estão muito distantes. Não dá para a gente medir essa velocidade igual no meu exemplozinho das pessoas no universo. Não dá para a gente marcar o relógio, olhar para a galáxia, ver quanto ela se afastou e fazer um D igual a VT. Para medir essa velocidade de afastamento, a gente usa um efeito muito conhecido na física, que é o efeito Doppler, que inclusive ele é trabalhado no colégio. Esse efeito Doppler é aquele efeito que provavelmente você conhece, né, que faz com que quando uma ambulância ou um carro buzinando, quando está se aproximando de você, a buzina ou a sirene fica mais aguda, e quando ele está se afastando, ela fica mais grave. É esse efeito daqui, ó. O efeito Doppler é um efeito que nos diz que se a fonte que emite uma onda sonora, né, ou uma onda de forma geral, está em movimento, você vai perceber essa onda com uma frequência diferente. Caso você nunca tenha estudado um pouquinho o efeito Doppler, a ideia do efeito Doppler é muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui com ondas sonoras, que é mais fácil de exemplificar, e depois eu faço a passagem para como a gente observa que as galáxias realmente se afastam. Imagina que você está parado e que existe um carro na sua frente que ele está emitindo, né, uma quantidade de som na sua direção. O som é uma onda. Por consequência, a gente pode representar a onda desse jeito que eu estou colocando na tela, né? Porém, para poder ficar mais simples o meu exemplo, ao invés de representar o som desse jeito, eu vou representar ele só com esses traços que eu estou colocando aí. Ou seja, esses traços daí vão corresponder à posição onde estaria esse ponto mais alto da onda, os picos da onda, de forma que a distância entre esses dois tracinhos, né, vão corresponder ao comprimento de onda, ao tamanho da onda. Se o carro está parado e ele emite um som com uma certa frequência, que tem esse tamanho que eu estou exemplificando, o som vai chegar naturalmente até você e você vai perceber esse som com o mesmo tamanho que ele tem. Agora vamos supor que o carro está se afastando. O que vai acontecer? O carro vai emitir um pico da onda, só que o próximo pico que ele for emitir, ele vai ter andado um pouquinho para trás.
Então, repare que a distância entre os dois picos da onda vai ficar um pouco maior do que ele realmente era, né? E, por consequência, um som mais grave. Se o carro está andando na sua direção, ele vai emitir um pulso, e quando ele for emitir o segundo, ele também vai ter andado um pouco para frente. Então, a distância entre esses dois pulsos da onda vai ficar menor, por consequência, um som mais agudo. A luz, assim como o som, também é uma onda, e, por consequência, esse efeito também acontece com a luz. De forma que, se uma certa onda está sendo emitida na sua direção e a fonte dessa onda está se afastando de você, você vai perceber essa onda um pouco maior, ou seja, mais avermelhada, já que o vermelho é a cor, né, do nosso espectro visível com maior comprimento de onda. Em contrapartida, né, se a fonte de luz está se aproximando de você, você vai perceber essa luz com um comprimento um pouquinho menor, por consequência mais azulada, né, já que o azul está nas altas frequências, né, do nosso espectro visível. Esses efeitos, né, de ir mais para o vermelho e mais para o azul, a gente chama de redshift ou blueshift, né, um nome mais técnico, que significa desvio para o vermelho ou desvio para o azul. Quando a gente aponta o telescópio para uma galáxia distante, a gente consegue observá-la. Isso só acontece porque tem luz saindo da galáxia e chegando até nossos olhos. A gente pode pegar essa luz que está chegando até a gente e jogar num prisma de forma que ela se decomponha, né, e a gente veja quais são as frequências que aquela galáxia está emitindo. Diferentemente da luz de uma vela ou de uma lâmpada incandescente, igual eu já falei em um vídeo aqui anterior do canal, a luz emitida pela galáxia é algo muito semelhante a essa imagem daqui, em que não forma um arco-íris completinho, forma esse monte de luz picotadinha, né? Só algumas frequências são emitidas. Isso acontece porque galáxias são feitas principalmente de gás, e a emissão de luz de gás ela é sempre em algumas frequências, ela nunca é contínua formando um arco-íris. E uma coisa interessante é que cada gás, cada molécula emite as suas frequências específicas. Então, se você pega essa luz, né, toda discreta, sem ser contínua, analisa frequência por frequência, a gente consegue, inclusive, inferir quais são os constituintes da galáxia. A gente consegue saber de que a galáxia é feita, analisando somente a luz emitida dela. Cada gás emite uma luz específica com uma certa frequência. Para ficar mais fácil a análise que eu vou fazer agora, imagina que a gente esteja analisando uma galáxia muito distante, que ela seja feita 100% de hidrogênio, de forma que toda a luz que está vindo dela é exatamente a luz do hidrogênio. Se a gente pega o espectro visível, né, que o gás hidrogênio emite, a gente vai ter mais ou menos essa imagem que eu estou colocando. Essa barra preta corresponde de um lado até o outro todo o que seria o arco-íris do espectro visível. E essas cores específicas que estão aqui marcadas são as cores que o hidrogênio emite. Ou seja, não é contínuo e sim somente algumas frequências. Quando a gente pega a luz dessa galáxia distante e decompõe, o que a gente percebe é uma coisa semelhante a essa daqui que eu estou colocando. Ou seja, muito parecida com o espectro do hidrogênio, só que está todo mundo um pouquinho mais deslocado para o vermelho. O deslocamento de cada uma dessas linhas com relação ao do hidrogênio é sempre o mesmo. Como ela está se afastando, a luz que a gente vai perceber dela vai sofrer efeito Doppler. E da mesma forma que um carro buzinando, quando passa por você, né, quando está se afastando de você, ele vai emitir sons maiores, né, sons mais graves, galáxias que emitem luz na nossa direção, mas estão se afastando de nós, a luz também vai sofrer um desvio, só que um desvio para o vermelho, porque o vermelho tem um comprimento de onda maior. Caso a galáxia estivesse aproximando da gente, a gente ia perceber esse desvio todo para o azul. Quanto mais rápido a galáxia está se afastando da gente, maior vai ser esse tal desvio. De forma que, se a gente medir exatamente esses desvios, a gente consegue saber com precisão qual que é a velocidade que a galáxia está se afastando da gente. E, por consequência, saber que o nosso universo está se expandindo. Uma coisa importante a ser dita é que a expansão do universo foi antes prevista do que observada. Não aconteceu daquela forma que a gente aprende no colégio, aquela forma engessada de método científico que primeiro nós temos que observar um fenômeno para aí sim descrevê-lo. Não. A gente não pode achar que o método científico é só aquela coisa engessada que a gente aprende no colégio. Eu, inclusive, falei sobre isso no primeiro vídeo aqui da série sobre teoria do Big Bang. Uma outra coisa importante de falar é que nós não achamos que o universo está se expandindo porque nós acreditamos cegamente nos resultados da teoria do Big Bang. O próprio Einstein não acreditava que o nosso universo estava em expansão. Ele, inclusive, tentou mudar a relatividade geral para que ela retornasse para a gente que o nosso universo está estático, ele não está expandindo. Ele fez isso, né, acrescentando um termo na equação que a gente chama de constante cosmológica, que eu não vou abordar muito nesse vídeo, porque vai ser um tema para um próximo vídeo da série sobre teoria do Big Bang. Mas esse foi um dos momentos, né, do Einstein não aceitar que o universo estava em expansão e tentar modificar a relatividade, foi um dos momentos que o universo demonstrou a sua segunda lei fundamental, que é o universo não liga para as suas opiniões. O universo não nasceu para agradar ninguém, nem mesmo o Einstein.
A relatividade nos diz que não existe solução estática para o nosso universo. O nosso universo é necessariamente dinâmico. E a expansão do universo é somente uma das inúmeras evidências a favor do que a gente chama de teoria do Big Bang, que é, sem dúvida alguma, uma das teorias mais bem consolidadas de toda a física. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, dê um gostei no vídeo, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Deixe um comentário aqui, vai falando suas impressões e não deixe de acompanhar o canal para ver a continuação dessa série. No mais, obrigado pela audiência até aqui, para você que ficou até aqui, e até o próximo vídeo.